Senhores e senhoras deputadas, em primeiro lugar, eu gostaria de lamentar, mais uma vez, o regimento interno desta Casa está sendo desrespeitado, quando se pede a inversão de pauta de um projeto sem que haja o consenso entre o colégio de líderes. É assim que sempre funcionou essa Casa, mas a cada dia a gente é surpreendido. E por que eu sou contra a inversão de pauta? Porque eu também sou contra a urgência do referido projeto. A emenda que foi apresentada pelo deputado Rogério Cafeteira, ela, na verdade, em alguns pontos acolhe aquilo que já foi debatido em 2 audiências públicas, mas a grande parte das sugestões que foram dadas pelos servidores públicos não foi acolhida na emenda do referido deputado. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, o conselho administrativo que quer ser criado com a criação do IPREV, ele tem que ser um conselho do Instituto de Previdência e não o conselho do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria. Esse entendimento não é meu, esse entendimento é de técnicos do Tribunal de Contas do Estado. E é assim que funciona em todos os estados. Se nós estamos criando um Instituto de Previdência para o Maranhão, é óbvio que o Conselho Administrativo ele terá que se debater os assuntos e deliberar sobre o Instituto e não sobre o FEPA, que é um fundo contábil. Por outro lado, exige-se para participar do Conselho que as pessoas tenham experiência na área de economia, finanças, atuária, contabilidade, mas não exige a experiência na área previdenciária. Ora, deputado César Pires, o Instituto é de Previdência e nós apresentamos uma emenda exatamente nesse sentido, para que as pessoas que façam parte do Conselho tenham também experiência na área previdenciária, mas eu vejo que não foi acolhido na emenda apresentada pelo deputado. Uma outra situação, mais na frente, no artigo 7º, prevê a criação do Conselho Fiscal. Ora, o Conselho Fiscal é muito claro, deputado Max Barros, é o Conselho que vai fiscalizar os atos do Instituto de Previdência. Mas me foi apontado por um membro do Ministério Público a redação que tem no projeto original, deputado César Pires, que diz o seguinte, no parágrafo 5º do artigo 7º, os atos praticados pelo Conselho Fiscal, tais como relatórios e pareceres, passarão pela aprovação do Conselho Administrativo. Então acaba com o Conselho Fiscal. Se o Conselho Fiscal, para emitir um relatório ou um parecer, precisar de uma autorização do órgão que vai ser fiscalizado, ele perde o sentido dele. Não vi isso sendo acolhido também na proposta que foi feita pelo governo. Uma outra situação, a criação de 63 cargos em comissão. Ora, e aqui nós temos 2 erros graves. O primeiro é que os cargos devem ser preenchidos mediante concurso público. É óbvio que é assim. Esse foi um pedido unânime dos mais de 25 sindicatos e associações representativas que participaram do debate nas audiências públicas. Mas o segundo e o mais grave também é que na hora que você nomeia qualquer integrante para o cargo em comissão, ele naturalmente vai ser contribuinte do regime geral de previdência, que é o INSS, e não do Instituto de Previdência. Daí porque a importância da realização de um concurso público. Por quê? Porque aquele que ingressar através de um concurso público, primeiro, prevê-se que ele tem experiência na área previdenciária, prevê-se que ele tem mais técnica e responsabilidade no trato. E segundo, ele automaticamente vai ser contribuinte do FEPA e, portanto, ele servirá para aumentar a arrecadação do Instituto de Previdência. Mas não, o governo certamente, para poder nomear os seus apadrinhados políticos, quer de uma vez só aprovar 63 cargos em comissão. E a pergunta que fica, não foi esse mesmo governador que alguns dias atrás disse que o Estado não tinha um centavo nas contas? E agora apareceu, deputado César Pires, o dinheiro para poder nomear 63 aliados políticos para um instituto que deve ser técnico. Em todas as audiências públicas que nós realizamos, o que ficou bem claro foi a necessidade de você criar a memória do Instituto de Previdência. É assim que funciona em todos os estados. E a memória ela se dá através do concurso público, preenchido através de prova de títulos e documentos para prever e analisar o conhecimento e, com detalhe, a estabilidade necessária que o servidor terá para poder fazer o trabalho no Instituto de Previdência. Na hora que você coloca cargo em comissão, que pode ser nomeado e exonerado por livre iniciativa do governador, onde fica a memória do Instituto de Previdência, deputado César Pires?
onde fica a importância de você criar o estudo necessário para que a gente possa apreciar essa matéria. Então, eu estou citando, senhor presidente, alguns dos pontos que foram levantados nas audiências públicas, não por mim, mas pelos servidores do Estado do Maranhão, e que sequer dá o tempo necessário no encaminhamento para que a gente possa discutir. Mas, por fim, eu quero fazer uma breve consideração para a análise de todos nós. Senhor presidente, esse requerimento de urgência para a aprovação do IPREV, ele encontra-se na pauta desde o início da semana passada, deputado Max Barros. E, pasmem, a emenda apresentada pelo representante do governo só está publicada no diário de hoje. E a pergunta que fica, como é que ficaria se nós tivéssemos aprovado essa urgência e votado esse projeto na semana passada? Se só hoje foi publicada a emenda com as alterações propostas. Isso é a mais clara demonstração que esse assunto precisa ser discutido, precisa tramitar nas comissões, precisa passar primeiro na CCJ, depois na Comissão de Administração. Não há nenhum prejuízo ao não pagamento das pensões e aposentadoria dos servidores na forma em que se encontra. Nós temos o CONSUP, que é o Conselho Administrativo do FEPA, que está funcionando, que está se reunindo. A única coisa que o governo quis fazer, senhores e senhoras deputados, foi dar um golpe, retirando o representante dos policiais militares, retirando o representante do Poder Judiciário, do Ministério Público, e teve que engolir, essa que é a verdade, teve que engolir a vontade dos servidores que participaram de audiências públicas e que foram retirados. O Maranhão, deputado Max Barros, seria o único estado do Brasil onde não teria o representante dos servidores desses poderes. E agora sim, graças à mobilização dos servidores, o governo está tendo que engolir pelo menos essa parte. Mas o projeto não se resume só ao Conselho, se resume a todas outras essas situações. A falha de competência do Conselho Fiscal, a falha no que diz respeito à criação de 63 cargos em comissão, a falha de um projeto que, se for aprovado dessa forma, já nascerá capenga, senhor presidente, porque os técnicos do Tribunal de Contas do Estado foram muito claros. O Conselho Administrativo tem que ser ligado ao IPREV e não ao FEPA, como está no projeto original. São esses e vários outros assuntos que merecem ser debatidos nessa casa, nas comissões, porque certamente, se assim não acontecer, serão alvos, inclusive, como eu já ouvi, da vozes de representantes dos servidores, de questionamentos judiciais, porque um projeto, deputado Antônio Pereira, se tudo está funcionando com o CONSUP, se está sendo feito o pagamento de pensão e aposentadoria, esse projeto só tem sentido se vier para melhorar a situação dos servidores públicos, nunca para piorar, como está no formato original. E é por isso que eu encaminho o voto contrário ao pedido de inversão de pauta, para que esse projeto possa ter a sua regular apreciação, especialmente no que diz respeito ao pedido de urgência, que ainda será tema de discussão aqui, senhor presidente.